Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Não, irmão, não é a paz do Senhor, é graça e paz eterna. É a mesma coisa, meu amado. Amém? É a mesma coisa. Mas tudo bem, graça e paz, ou paz eterna, para os nossos amados aqui pela gravação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Vamos crescer no conhecimento do Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém? Glória a Deus. Já louvamos ao Senhor, já agradecemos, melhor dizendo, ao Senhor por meio do louvor, né? Porque o louvor é agradecimento. Quando você louva, você agradece a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é em sua vida. Então louve. Em graça o louvor é agradecimento, não é para ganhar dinheiro, é para agradecer a Deus por suas maravilhas em nossas vidas. E uma delas é a graça que nos foi revelada. Aleluia! Então temos que louvar o nome do Senhor, né? O louvor, nós sabemos que ele é congregacional. É aonde toda a igreja louva a Deus. Amém? E aqui, em graça é assim. Louvamos o hino que todos possam entender e louvar o nome do Senhor. Vamos ao tema. Aqui está o tema de hoje. Vivendo da fé, ou vivendo pela fé, como você queira entender. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto inicial. Vamos correr, que hoje é até meio-dia. Hoje não é até 2, hoje é até meio-dia. Tá muito? São 8:11. Vamos até meio-dia. Amém? Não vamos até 2 não. 2 é exagero, né, irmão? Exagero. Vamos lá. Texto inicial, Romanos, capítulo 1, verso 17. Você que tem uma Bíblia, seja no papel ou no celular, abra aí Romanos, capítulo 1, verso 17. Lembrando, acompanhe. Amém? Seja como os bereanos, que tudo que se lia, eles conferia. Glória a Deus, eles conferia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 17. Está aqui na tela. Vamos ler? Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aqui já tem uma revelação. Vamos repetir aqui o versículo. Já tem uma revelação aqui. A justiça de Deus não é pelas suas obras. Amém? Já está revelando aqui, ó. Olha o que a graça de Deus faz, tá vendo? Você conseguia entender dessa maneira lá no sistema religioso? Não. Você entendia que para a sua fé, ela continuar viva e eficaz em Deus, você teria que o quê? Sacrificar. Não é isso? É onde entrava o quê? As obras. Só que no Evangelho da Graça de Deus, olha o que é ensinado. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E é dessa fé que a gente vai falar aqui. Qual é a fé que você está vivendo em graça? Vamos continuar. Como está escrito, o justo viverá, os filhos, os eleitos, os predestinados viverá da fé. Porque só eles é que vivem pela fé. Que fé, irmão Giovanni? A gente vai falar aqui. Calma, meu amado. Calma. É até meio-dia. Eu falei aqui. Calma. Falta 5:11. É 1h e 5 minutos, meu irmão.
Bota aí a pipoca, o refrigerante, né? Se acomode aí na sua poltrona. É 1 hora, meu irmão. É 1 hora. E aí, se Deus me tomar aqui, é até 2. Amém? Glória a Deus. Pegou o mistério aí? Se Deus me tomar aqui, meu irmão, já era. Vamos repetir o texto inicial. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, os filhos, os eleitos, os predestinados viverá pela fé. Glória a Deus. E aí que entra essa questão. Viver de que fé? Porque por muitos e muitos anos, nós que aqui estamos presentes, aqui no espaço, e os nossos irmãos aqui pela gravação, que já estão em graça, ou até mesmo aqueles que ainda não estão vivendo a graça de Deus, que ainda estão lá, presos ao sistema religioso, mas que ouvem as mensagens pelos canais, né? Ouvem alguns pregadores da graça, viveram por muitos anos uma fé baseada a obras, baseada a sacrifícios. Você, para ter uma fé em Deus, uma fé inabalável, você precisava se sacrificar, fazer algum tipo, né, de sacrifício que nos foi ensinado por muitos anos de nossas vidas no sistema religioso. E vivíamos assim. Se não fazia, não tinha fé. Se fazia, tinha fé. Ou pouca ou muita fé. Quando cumpria o propósito, a campanha, etc, 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 aí você tinha uma fé inabalável. Isso é o que foi ensinado pelos pastores, sim ou não? Sim. Sim. Foi ensinado por eles. E a gente levou em nossa mente esse negócio aí. Então, viver da fé, o salmista, Salmo 37, verso 5, está aqui, ó, Salmo 37, verso 5, esse salmo vai nos ensinar que viver da fé é unicamente confiar em Deus. Pegou aí? Leia comigo. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie no pastor, porque ele fará tudo por você. Não vai fazer nada. Ah, aliás, o que eles fazem é tomar o seu dinheiro. Hã? Lá onde eu moro. Vai ver o senhor de novo com essa história? Lá onde eu moro, tem lá uma congregação. E pela manhã, meu irmão, você abre um formigueiro, quando você bate assim tentando, né, espantar, quanto mais bate sai formiga. É lá, meu irmão, ó, lotada. Tá lá uma campanha, não sei do quê. E eles tudo participam dessa campanha, né, confiando que por meio de uma palavra, através do pastor, ambos irão conquistar aquilo que estão à procura, a conquista. Amém? Aí você lê o Salmo 37, verso 5, e diz que você tem que entregar os teus caminhos, os teus propósitos ao pastor. É o pastor aí? Mas você lia assim? Tu lia assim? Tu não lia assim. Tu não lia. Tu entendia que era o pastor que faz. Sim ou não? Sim. Não minta. Se mentir,
Se mentir... deixa eu pegar aqui um gancho aqui, e pedir perdão aos amados aqui pela gravação, e até aos presentes aqui, que perdoe o irmão Giovanni. Porque o irmão Giovanni, às vezes, pronuncia algumas palavras, e que às vezes machuca os irmãos que estão ouvindo, porque entende de uma maneira diferente, sendo que o irmão Giovanni está brincando, é brincadeira, irmão. Mas o Senhor deixa a gente nervoso. Não, meu irmão, é brincadeira. Tu que já está em graça, entende. E os que não estão em graça, eu estou aqui pedindo perdão e me desculpando pelas palavras, tá certo? Prometo ser mais brando. Não prometo deixar de fazer. Presta atenção. Vou ser mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Olha lá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pronto. Então, esse salmo está nos ensinando que viver da fé ou pela fé é confiar totalmente em Deus. Dependente da situação em que você venha viver. Está passando por tribulações, aflições, perseguições, desemprego, doença, e aí vai. O salmista, ele ensina, ou a palavra de Deus nos ensina, a confiarmos totalmente no Senhor. Porque dele virá a providência. Porque ele age ao seu favor. Não, mas o pastor me falou que para que eu venha ter esta tamanha fé de que Deus vai agir ao meu favor, quando eu estou passando por tribulações, aflições e qualquer outro tipo de problema na minha vida, eu tenho que me sacrificar. Ok. Mas quando você vai ler o contexto disso aqui, você não vai encontrar lá dizendo que você tem que se sacrificar. Quando você para nesse versículo aqui, é uma certeza de que você tem que confiar somente no Senhor. Somente nele. E isso é viver da fé. De que fé? Calma. A gente vai chegar lá. Provérbio 16, 3. Provérbio 16, 3. Isso, anote, viu? Anote, porque senão fica estreito, meu. Você conferir em casa, isso que é como diz o irmão Geraldo, é estar na faculdade da graça. Você está em uma faculdade da graça, então você tem que anotar para você rever o que foi lido e o que foi dito, ouvir de novo a mensagem e dizer: esse irmão Giovanni é um herege do capeta. Ou esse irmão Giovanni realmente é um homem de Deus. Amém? Vamos ler. Provérbio 16, 3. Provérbio 16, 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. O que é consagrar ao Senhor? É apresentar, é entregar, é confiar, né? É se deleitar em Deus e deixar que Ele haja na sua vida. Consagrar não é pegar a chave do carro e chegar aqui no quando já fizeram isso aqui, digam amém. Ninguém aqui já fez isso. Pegou a chave do carro que comprou, aí disse: ó, pastorzão, consagra aqui, meu irmão, que é para o ladrão não roubar. Ó, muitos já fizeram isso aqui. Não sei os irmãos aqui pela gravação, mas os daqui presentes, ninguém, absolutamente ninguém fez isso no sistema religioso, ninguém. Então, consagrar não é isso. Pegar o microfone, como acontecia lá, ou a bateria, ou qualquer coisa que seja, e dizer: Senhor, nesta hora, apresentamos este microfone ao Senhor, porque através dele nós vamos ganhar alma para o Senhor. Uia! Era isso que nós fazíamos, porque foi isso que foi ensinado.
Mas aqui o consagrar, quando você vai para o dicionário português, você vai ver lá o que é. Amém? Então, ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Glória a Deus. Aleluia. Então, isso é viver pela fé. É quando você consagra, é quando você confia, é quando você acredita, é quando você tem certeza que quando você consagra, apresenta tudo ao Senhor e deixa tudo nas mãos dele, você vai ser o quê? Bem-sucedido. E aí não tem diabo, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém que impeça isso. Ninguém. Olha lá. Porque você apresentou, confiou, apresentou, acreditou. Resume-se nisso aí. Romanos capítulo 12, verso 19. Romanos capítulo 12, verso 19. Vai nos ensinar o que é viver da fé, ou viver pela fé. Qual fé, irmão Giovanni? Calma! Seu apressado. Quantos aqui nasceram de 9 meses? Digam amém. Todos. Aqui no. Porque quem nasce, segundo os especialistas, quem nasce de 8, 7 é apressado, é verdade? Diz que é, né? Eu nasci de 9, eu sou calminho, eu espero tudo. Mas tem uns aqui que nasceram de 8 meses, 7 meses, né? E aí é uma pressa terrível. Mas tenha calma. Calma que não vai adiantar você ter pressa, que eu não vou falar agora. Só vou falar quando estiver perto de meio-dia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 19, vai nos ensinar o que é viver da fé ou pela fé. Diz assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E o que é aqui viver pela fé? É não vingar-se, é não ter pressa, é não estar atribulado, esperar em Deus, confiar em Deus, ter calma, ser serena, sereno. O emprego vai chegar, o maridão vai chegar, e tudo vai chegar no tempo de Deus. Então, não adianta se apressar ou vingar-se. Talvez por aquele irmão ou aquela irmã que no sistema religioso passou a perna em você, ou alguém que tomou emprestado aí e não pagou. Falar nisso, glória a Deus, aleluia. Muitos já me tomaram e não me pagaram. Mas eu tenho descansado no Senhor, porque dele vem o quê? A providência. Glória a Deus. E é isso que esse texto de Romanos 12, 19 nos ensina. Olha lá, amados, nunca procure vingar-se, antecipar-se, e além daquilo que você não pode. Calma, porque vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Mas deixem com Deus. Está vendo aqui? Deixem com Deus a ira. Deixe com Deus que Ele vai entrar com providência. Glória a Deus. Pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Também vai nos ensinar o que é viver da fé, ou pela fé. Qual fé? Calma. Vamos lá. Efésios 2, 8, 9. Diz assim: pois vocês são salvos pelas obras em que o Senhor nos ensinou. Não. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que é viver da fé aqui?
é ter certeza absoluta, pura convicção, que você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Então isso aqui é viver da fé. Mas aí é que está a questão, qual fé? Porque, irmão João, existe mais de uma fé? Claro que existe. Ou você só tem uma aí? Se só tem uma fé, é disso que nós vamos falar. Amém? Então, vai dizer que viver da fé é crer que o sacrifício de Cristo foi suficiente para a sua salvação. Isso é ter fé, é viver da fé. Que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi único, perfeito, para a nossa salvação. Salvação do quê? Da nossa mente, do nosso intelecto, que por muitos anos foi manipulado no sistema religioso. E hoje obtemos a salvação. Não é salvação eterna, porque salvação eterna, todos os filhos e os eleitos já têm. Espírito. Todos já têm. Não precisamos de mais nada para obter ou para termos essa salvação. Essa salvação já nos foi dada desde antes da fundação do mundo. Em carne, não, em espírito, tu és um salvo. Mas a salvação em que a Bíblia se refere é a salvação da mente, do seu intelecto. Foi o que eu e você alcançamos hoje, no século 21, por meio da revelação da graça de Deus que nos foi introduzida. Glória a Deus. Então, viver da fé é crer que o sacrifício de Cristo foi e é suficiente para a sua salvação. E que está fora qualquer ação que venha de você em relação à sua salvação eterna. Glória a Deus. Nada do que você faça vai lhe dar salvação eterna, porque ela já pertence a você, em espírito. Amém? Porque Paulo vai dizer aos Gálatas que tudo que o homem plantar, isso ele irá colher. Onde é que o homem planta e colhe? Na carne. Então, tudo que você planta na sua carne, você vai colher. Pode esperar, meu. Vai não, irmão Giovanni. Tem mais de 30 anos que eu traí um nego velho lá e até hoje eu estou de boa. Tá? Não chegou ainda? Não. Mas vai chegar. Vai chegar. Tenha calma. Calma que vai chegar a correção. Tá bom? Na sua carne. Mas isso não impede de você ser salvo, ou que venha fazer com que tire a sua salvação. Você e eu vamos sermos corrigidos por aquilo que eu e você praticarmos na carne. Vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, onde também vai nos ensinar o que é viver da fé, ou viver pela fé. Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes. Vamos repetir. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios, agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Verso próximo, 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Ali tem mais de 2 sacrifícios? Ali diz que foi um só. E diz que foi o único. Glória a Deus. Então, viver da fé é crer que o sacrifício de Cristo foi o quê? Único.
que não vai haver outro sacrifício para a salvação e redenção dos filhos, dos eleitos, dos predestinados. Não vai haver mais. Isso já foi feito. Está escrito ou não está? Aqui. Leia aí com seus olhos iluminados. Não por meio de sangue de bodes ou de novilhos, não de sacrifícios, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Único. Então, viver da fé ou pela fé é isso. É crer, é acreditar que o sacrifício de Cristo foi único. Não vai haver outro. Mas o pastor lá disse que vai. Porque ele é mentiroso, enganador, manipulador, e você está se deixando ser levado e enganado por ele. Mas o senhor também foi. Sim, eu não estou dizendo que não. Mas hoje eu estou liberto. Hoje, para a honra e glória de Deus, por meio da sua graça, ele me tirou de lá. E eu estava dizendo à esposa ontem, se não houver mais lugar nenhum para eu me reunir como igreja, eu vou ficar triste porque eu gosto. Eu amo estar reunido com os irmãos. Só não posso beijar os irmãos, né? Por causa da pandemia. Nem abraçar. Se bem que eu estou com perfumezinho bom aqui hoje. Hoje eu estou com perfume, meu amado, que qualquer um aqui que me abraçar aqui não vai querer largar mais. Num bom sentido, olha, presta atenção às palavras. Num bom sentido, por causa do cheiro do perfume. É da Boticário. Amém? Boticário. Esqueci o nome do perfume. Esqueci. Você quer dar o Boticário. Então, eu estava dizendo à esposa, quando eu um dia deixar de me reunir como igreja, eu irei ficar triste. Eu irei ficar triste. Mas eu jamais voltarei a sentar lá, no sistema religioso, naquelas cadeiras, para ouvir as mentiras e as manipulações em que eles pregam dentro daquele lugar que eles chamam erradamente de igreja. Ou erroneamente de igreja. Eu irei me alimentar por meio de palavras pelo canal YouTube, ou talvez achar até outro lugar para me reunir, ou até eu criar um próprio espaço para chamar os irmãos para a gente se reunir, mas para eu voltar para lá, jamais. E falo com convicção e certeza. Por que isso? Porque eu creio que o sacrifício de Cristo foi único por minha vida. E que a graça de Deus, ela reina no meu homem interior. E eu exalo esse perfume para todos os que me ouvem, em certeza de dizer que a graça de Deus, ela é única e ela é infinita em nossas vidas. Porque este sacrifício em que Cristo fez foi único. E eu não preciso de pastor, de apóstolo, seja de quem for, para crer nisso aqui, porque já me está revelado. Aleluia. E é isso que é viver da fé. Qual fé? Qual fé? Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Leia comigo. É evidente que diante de Deus ninguém. Quando fala ninguém, fala de quem? De ninguém. Não falou alguém. Não é isso? Olha a colocação da palavra. Ninguém é justificado pela lei. Pois o justo, o filho, o eleito, o predestinado,
desde antes da fundação do mundo, viverá pela fé. É bom ouvir isso, né, irmão? É bom ouvir isso. Porque você vai viver uma fé, a qual nós vamos aqui falar, para toda a sua vida. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. De que lei é que fala aqui? É a lei do país que você vive? Tem que pagar o IPVA, pagar as contas que deve, não pode roubar senão vai ser preso. É essa a lei? Não. Pagar o imposto, contribuir com o INSS. É disso? Não. Está falando de que lei? Da lei de Moisés. Com os seus sacrifícios, com as suas obras e sacrifícios, que nos foi ensinado por muitos anos, a qual foi abolida por quem? Por Cristo. Porque pastor nenhum vai abolir a lei de Moisés. Sabe por quê? Porque ela traz lucro para a vida dele. Quanto mais ele te aprisionar por meio das mentiras, em que ele retira da própria Bíblia, porém de uma maneira distorcida, ele vai te enganar para o resto da sua vida, meu amado. O resto da sua vida. Então ele diz, é evidente que ninguém, diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois os justos, os filhos, os eleitos, os predestinados, viverá da fé. Hebreus 11:6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Também vai nos ensinar o que é viver da fé. O senhor não vai sair desse negócio, não? Calma. Calma. Estamos aqui aprendendo o que é viver da fé, ou pela fé. Alguns até já sabem, mas outros até precisam ainda ouvir para entender, aprender e viver. Hebreus 11:6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está vendo o senhor aí? Está vendo o senhor que o texto está dizendo que a gente precisa buscar a Deus, e vocês ficam aí pelo YouTube pregando que nós não precisamos ir para o monte, não precisamos ir para as consagrações de manhã para buscar a Deus. O senhor está vendo? Meu amado, se eu for explicar isso aqui, a gente vai ficar até 2 e é até meio-dia. Então nós vamos deixar para uma outra ocasião. Amém? Glória a Deus. Vamos ao que interessa no momento. Glória a Deus, que é o viver pela fé. Glória a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Então, viver da fé o que é? Doar-se ao Senhor. É disso que aqui está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, viver da fé é doar-se a Deus. É viver para Deus. Deus é o centro da sua vida, das suas emoções. Deus é o centro de tudo em você. É por isso que a graça de Deus, ela nos ensina que ela é um descanso para nossas vidas. Porque em graça nós nos doamos para Deus. Não ficamos em busca disso, daquilo ou daquilo outro no âmbito espiritual. Claro que você vai ter que trabalhar para ter suas coisas. Sim ou não? Sim. Não fique esperando o carro cair do céu, que não vai, meu amado. Tem que trabalhar, dar duro para ter. Então, no âmbito espiritual, nós descansamos, vivemos em paz, porque a graça de Deus, ela nos concede essa paz. Então, viver pela fé é doar-se ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você se doa, você demonstra a sua fé por Deus. Qual fé? Calma.
Calma, alguns até já matou a charada aqui, o enigma. Alguns até aqui já matou a charada. Mateus capítulo 6, verso 33. São quantos versículos, irmão Giovanni? Um bocado. Uma enxurrada aqui, meu irmão, de versículo. Para a gente aprender o que é viver da fé. Viver pela fé. Então, Mateus 6,33, veja o que vai dizer. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Livro histórico de Mateus. Esse contexto aqui, quando você vai ler, meditar, isso aqui foram para eles, no tempo deles, que eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Hoje eu e você, em graça após cruz, não precisamos buscar o reino de Deus, porque já estamos nele. Sim ou não? Sim. Já estamos nele. Porque gozamos da paz, da justiça de Deus, de toda a alegria em que eu e você desfrutamos, é o reino de Deus em nós. Ele já foi implantado, ele já está em nós. Hoje, após cruz, século 21, já estamos, não vamos buscar. Isso foi para eles, porque o juízo estava para chegar e eles deveriam se preparar. Amém? Então busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando eu e você trazemos para os dias de hoje, quando eu e você pegamos esse versículo e pregamos ela com os olhos iluminados, entendemos que viver da fé é colocar-se em segundo plano, oferecendo o primeiro lugar para Deus. Ou eu estou errado? Aqui. Então, viver da fé é isso aqui, ó. É colocar em segundo plano. E oferecer o primeiro lugar para quem? Para Deus. É doar-se. Deus é primeiro lugar na minha vida. Depois a minha família, depois o cachorro, o papagaio, e aí vai. Glória a Deus. Você sabia que existem dois tipos de fé? E você vive? Sabia? Amém para os que sabiam. Glória a Deus, louva a Deus por sua vida. Há dois tipos de fé. Uma delas é a fé natural. E a outra é a fé salvadora. Glória a Deus. Então é dessa fé que nós estamos falando. Da qual fé? Da natural ou da salvadora? O que é viver da fé ou pela fé? Qual fé? Natural ou a fé salvadora? Eu estive pesquisando em alguns artigos, porque não é fácil, né? A gente preparar uma mensagem, tem que ter estudo, tem que ter pesquisa, porque tudo que aqui vai ser dito vai refletir na sua vida. E se aquilo que eu falar não lhe trazer edificação, crescimento, alimento espiritual para a sua vida, meu irmão, aí foi que nem esterco, como Paulo falou. Tudo o que eu preguei aqui para você foi como esterco, não valeu de nada. Então, eu estive pesquisando em alguns artigos e encontrei um especialista dizendo que a fé natural, ela é inerente aos seres humanos. É verdade. E eu fui lendo. Então, ele dizia lá que a fé natural é inerente aos seres humanos, que é a capacidade de acreditar por evidências ou lógicas. Eu fiquei alegre quando eu digo, meu Deus. É porque assim, a gente sai do sistema religioso e vem para a graça, amém? Quantos aqui pregavam no sistema religioso? Um monte. Tem um monte de pregador aqui, pregadora, dirigente de círculo de oração, profeta, tem um monte aqui. Aí a gente sai de lá achando que quando chega na graça, a gente pode aplicar qualquer coisa, falar qualquer coisa.
ou cantar qualquer coisa. Tem que haver uma purificação. É como o ouro que dizem, né? Tem que ser lapidado, meu irmão. É para você não pregar aqui o que você pregava lá. Para você não trazer para aqui a fé emotiva em que você tinha lá. Porque aqui você vive da fé salvadora, fé dom. Não é a fé movida por emoções. Ou por aquilo que você faz ou deixa de fazer, canta bem, eu nem isso lá sabia falar, eu aprendi hoje na graça. Nem isso eu sabia, meu. Então a fé natural, ela é inerente, concedida aos seres humanos, que é a capacidade de acreditar, por meio de quê? De evidências lógica. Fé natural depende de evidências, meu irmão. Quer um exemplo? Eu planto arroz, vou colher arroz. Planto feijão, colho feijão. É evidente que eu tenho uma certeza, eu tenho convicção que eu plantei arroz, vai nascer arroz. É fé natural. Aí não tem dúvida, porque você tem certeza do que você fez. Fez o teste lá na faculdade para doutorado e tem a convicção, a certeza que você vai passar na prova. E você passa porque você estudou, se preparou e essa convicção está contigo. É a fé natural. Que todos nós temos, todos. Quantos aqui acreditam que vai dormir e acordar e que amanhã vai trabalhar? Todos. Só não os desempregados. Mas tem certeza que vai acordar. Ou você dorme pensando, poxa, eu acho que eu vou acordar morto. Quantos aqui? Ninguém, meu amado. Todos têm a certeza que vai acordar com saúde, né? Com vida, para as suas conquistas daquele dia. Então, isso aí é viver uma fé natural, por evidência. Fé natural também depende da lógica. É aquilo que tem que ter efeito satisfatório. Era o que você vivia lá no sistema religioso. Quando você fazia a campanha da chave, da penca da chave, tinha essa? Não tinha não? Tinha? Pronto, a campanha da penca da chave. E você pegou essa penca da chave e você botou lá no altar, que eles chamam de altar, que na verdade é uma plataforma de negociação, viu? É uma plataforma de negociação, ali tem a negociação de quem quanto pode dar, quanto não pode, aí vai, né? Porque eu e você sabemos que o altar de Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse é o verdadeiro altar de Deus hoje em graça. Mas você não sabia disso, nem eu. E o Senhor aprendeu aonde? Em graça, ouvindo e lendo. Então, ele pega essa chave e aí faz essa campanha. Porque ele vai pegar essa chave e vai dar ao pastor, acreditando que o mês que vem ele vai comprar a casa dele ou reformar a casa dele. E quando não dá certo, o que é que acontece? Vem a frustração. Poxa, rapaz, mas eu acreditava que é porque a fé que você está usando, meu amado, é uma fé baseada na lógica. O negócio tem que ter feito no seu tempo, na sua hora, como você quer, e as coisas não são assim. Isso aí é viver uma fé lógica, natural. E Deus não opera nesse negócio aí, não. Tudo isso é conquistado pelos seus esforços. Você tem certeza que vai trabalhar e vai conquistar, vai realizar. É a sua fé lógica. E aí você não se frustra, você não fica triste, você não fica abatido, porque você sabe que não conquistou, porque você fez algo errado. Então você não bota a culpa em Deus. Mas o sistema religioso, ele nos ensinou que eu e você deveríamos viver por essa fé aqui, ó. Fé lógica.
ou por fé de evidências, por meio das obras em que eu e você fazíamos. Quando você subia ao monte e não achava Deus, você descia dizendo o quê? Puxa, eu fui para buscar e não achei. Você se frustra, você fica triste, porque não teve efeito imediato. Quando você pega a rosa e apresenta lá no altar, e aquela rosa tem um propósito de trazer o maridão que foi embora, ou a esposa, e quando ele não volta, o que é que acontece? Puxa! E eu fui acreditando que o cara ia voltar. Então isso é viver uma fé de evidências e de lógicas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2. Diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todas. Então, nem todo mundo pode dizer que tem esta fé dom. Mas a fé natural, todos nós temos. Quando fala aqui que a fé não é de todos, fala da fé dom. Que não provém do homem. Provém, sabe de quê? Do pastor. Não, de Deus. Esta fé dom em que eu e você, como os filhos, eleitos e predestinados, vivemos. É esta fé aí. Glória a Deus. Paulo diz que a fé não é de todos, a fé dom é dada somente aos eleitos, aos filhos, aos predestinados, que não depende da fé de evidências ou de lógicas. A fé dom que nos foi dada, não depende de lógicas, nem de evidências, porque essa nós já temos. O homem natural, carne, matéria, ele já obtém esta fé. É a fé natural. Mas a fé dom não provém do homem, provém de Deus. Para todos, não, somente para os eleitos e predestinados, o qual somos nós. O qual somos nós, somos privilegiados de sermos filhos da livre, de sermos filhos de Deus. Não somos bastardos, somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Tudo que Deus tem nos pertence. Somos filhos dele. E uma das maravilhas em que Deus nos outorgou, nos deu, nos presenciou, é a certeza na nossa mente, por meio da fé, que somos salvos, que não perdemos essa salvação. Aleluia. Que quando eu e você morrermos, não vamos para o inferno. Ou melhor, que o nosso espírito, que já é salvo, não vai para o inferno, mas sim para Deus, vida eterna. O que vai para o inferno é o seu corpo, é a sua matéria. Porque inferno, no original grego, significa sepultura. É o lugar para onde todos nós vamos, inclusive os pastores. O Senhor está se levantando contra o eleito de Deus, contra o Filho de Deus. Mas ele vai para o inferno, sim. Ele vai, a mulher, o filho, o sobrinho, vai todo mundo para o inferno. Palavra pesada, né? Só que no grego original, inferno é o quê? Pesquise lá, meu amado. Abra o Google, pesquise. Procure ver nos originais. E você vai ver que inferno é sepultura, lugar dos mortos. Lugar para onde todos nós iremos um dia. É por isso que o Eclesiastes 12:7 ou 7:12 diz que quando morre o homem, volta para o pó, que é a carne, a matéria, e o espírito volta para Deus que o deu.
Porque tu és um espírito revestido de carne. E quando esta carne se desfizer, este homem interior, chamado de espírito, volta para Deus, perfeito, diante dele. Perfeito, sem nenhuma mancha, nenhuma mácula. Mas eu traí a mulher há 20 anos atrás, foi sua carne, não foi o seu espírito. Eu comprei, não paguei, foi a sua carne, não foi o seu espírito. Não foi o seu homem interior. Porque assim como existe o homem terreno, existe o homem espiritual. E este homem espiritual está dentro de você, meu amado, que pertence a Deus. Por isso que Paulo fala aos Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aqueles que são filhos, que são eleitos, que são predestinados, não há condenação para eles, que pertencem a Deus. Aleluia. E é esta fé que os filhos vivem, a fé dom, a qual não é tirada de nós. Hebreus 10, verso 38 ao 39. Leia comigo. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, vê se isso aqui se aplica a você. Nós, porém, não somos dos que? Quem está em graça. Tem até alguns que já retrocederam. Mas você sabe por que retrocederam? Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Eu vou lhe dizer. Porque não foram escolhidos por Deus. Eles até ouviram a graça. Eles até entenderam a graça. Mas eles não viveram e não vivem a graça. Porque uma coisa é ouvir e entender. E outra coisa é viver. Você vive a sua fé natural? Vive. Mas a sua fé dom, como é que você tem certeza que você vive? Porque você não retrocede. Porque você fica firme. Porque você acredita que Deus é o seu provedor. Você acredita que sem Ele nada você pode fazer. Por isso você não retrocede. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que crêem e são salvos. Aleluia. João 20, capítulo 20, verso 29. João 20, verso 29. Diz assim: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. É isso que hoje eu e você vivemos. Por meio da graça de Deus, nós passamos a acreditar que inferno não existe. Passamos a acreditar que batismo nas águas é desnecessário em nossas vidas. Passamos a acreditar que o dízimo nunca foi dinheiro e que não é dinheiro para os dias de hoje. Passamos a acreditar que nós somos mais que vencedores, que somos predestinados, que somos eleitos. Então, passamos a acreditar em todas essas verdades. Por meio de quê? Da revelação da graça de Deus que nos foi introduzida. A fé salvadora nos faz confiantes, a ponto de crermos até naquilo em que nós não vemos. Eles lá precisavam ver para acreditar. Hoje eu e você não precisamos ver para crer, porque já temos certeza por meio da graça de Deus. Eles lá precisavam acreditar. Nós hoje não. Acreditamos, temos a convicção, porque a fé salvadora que está em nós
dada por Deus em nossas vidas, faz com que eu e você acreditarmos naquilo que nós não vemos. Jesus de Nazaré diz, no tempo da sua carne, lá, felizes os que não viram e creem. Jesus de Nazaré dizendo para os seus discípulos, porque eles precisavam crer. Mas nós não, nós já cremos. Nós acreditamos. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Já estamos acabando. Isso que é até meio-dia, não foi que eu prometi? Foi até meio-dia? Efésios 6,16. Diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do... Quem é o maligno hoje no século 21, que eu e você devemos nos proteger por meio da fé? Quem é? Sistema religioso. O maligno aqui não é o diabo de chifre, como eles ensinam. Não é o capeta ou o demônio, não é. O maligno hoje, nesse contexto, naquele tempo, eram os líderes religiosos, doutores da lei. Hoje é o sistema religioso, tradicional, que está aí, implantando mentira na mente dos eleitos, dos incautos, dos despercebidos. Porque até chegar ao canal YouTube, o Evangelho da Graça de Deus, pregada por homens e mulheres que botam a sua cara a tapa, você não sabia. Mas hoje você tem o conhecimento. Hoje você tem o acesso livre às pregações do Evangelho da Graça de Deus. Basta você crer, acreditar ou não. Mas aqueles que ainda não estão tendo acesso, o maligno, que é o sistema religioso no século 21, ele tem aprisionado, ele tem levado a cativo a mente daqueles que ainda não abriram para o entendimento da graça de Deus, do Evangelho da graça de Deus, da sã doutrina de Cristo, que está aqui na Bíblia. Que eu e você lemos por muitos anos, alguns até 10. Eu tenho um sogro que já leu mais de 5 vezes. Mas nunca conseguiu entender e descobrir o Evangelho da graça de Deus contida neste livro. Porque o Evangelho da graça de Deus não é a Bíblia como um todo. Não é. O Evangelho está na Bíblia. E sempre esteve. E por que é que a gente nunca descobriu, irmão Giovanni? Por causa do maligno. Que é o sistema religioso que sempre mentiu e sempre vai mentir para você enquanto você estiver lá. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está me convidando para vir para a graça? Sim. Venha. Venha descobrir as maravilhas que a graça pode oferecer para você. E uma dessas maravilhas, é a liberdade que você vai ter em Cristo. Onde você não vai ser obrigado a nada, absolutamente nada. Tudo o que você vai fazer é por amor. Diferente do que era lá. Uma certa feita eu citei dizendo que eu não lembro de ter sido obrigado lá no sistema religioso a fazer nada. Mas depois eu pude entender que eu era forçado de uma maneira artificial. Era daquela maneira que eu não percebesse que estava sendo forçado. Por meio do quê? Do engano e da manipulação em que eu sofri. E desta forma eu era obrigado. Sim,
Eu não era obrigado diretamente. Lembro uma vez que teve reunião dos diáconos, e eu era um. Pregador, saía ali, saía aqui. Só que quando eu ia para os cultos na congregação onde eu fazia parte, eu ia com uma camisa assim bonita, igual a de Sandrinho. Do irmão Cunha. Né? As camisas bonitas assim, gola polo, todo bonitão, eu ia todo, né? Não tinha um perfume da Boticário que eu botei hoje, não. Era perfume mesmo, aquele da cesta do povo. Então, eu usava e eu ia. E quando chegava lá, nessa reunião, cheguei nessa reunião, o pastor presidente, o vice-pastor da congregação, ele disse assim, ele foi que administrou lá a reunião e disse, olha, preste bastante atenção. Todo mundo aqui é obreiro. Sim ou não? Agradeça a Deus. Aí todos, amém. Só que tem um porém. Obreiro tem que vir padronizado para o culto a Deus. Obreiro tem que vir para a casa de papai, para a casa de Deus, todo no padrão. Porque senão, meu irmão, Jesus volta e você não vai, por rebeldia, está na Bíblia. Aí abria o versículo. A gente já manipulado, com medo de perder o cargo. Eu estava quase indo a presbítero. Eu digo, oi, vou ficar calado na minha. Fui vice-superintendente de algumas congregações. Eles me botaram lá para fazer o teste, né? Para ver como é que eu me saía. Aí eu fui fui de 4 congregações. Eu disse, olha, aí eu já subi um patamar a mais. Já tinham pedido meus documentos, tudo bonitinho. Eu digo, opa, você presbítero. Oh, glória a Deus. Glória a Deus o quê, irmão? E nessa reunião ele disse que vocês devem vir dessa maneira, porque senão vocês não têm oportunidade. Aí eu disse, por isso que nas quarta-feiras eles não me dão. Está vendo a manipulação? Eu entendia que eu não tinha oportunidade porque eu não estava indo no padrão. Como era o padrão? Do jeito que eu estou aqui. Estão vendo aí, irmão? Dá para ver aí? Aqui, ó. Desse jeito aqui. Eu tinha que ir para lá, todos, para poder terem oportunidade nos cultos. E veja se Deus está num negócio desse. Veja. Porque quando Deus quer usar, Ele depende de gravata e de camisa. Quando Deus quer te usar, depende de você tirar ou não tirar o seu brinco. Onde é que está escrito isso? Mas eu não podia fazer isso lá. Primeiro, eu era manipulado aqui e tinha medo de perder. Os irmãos estão afiados aqui, viu? Já foram de lá. Glória a Deus. Então, hoje, o maligno que prende, o maligno que manipula, o maligno em que eu e você devemos nos proteger por meio da fé, é do sistema religioso. Esse é o maligno de hoje. Não é o diabo de chifre, o demônio, ou seja lá o que for que eles inventam, mas são eles mesmos. São os pastores que se declaram seu pai na fé. São os pastores que dizem que se ele não colocar a mão sobre sua cabeça, você não é abençoado. São os pastores que dizem que eles é autoridade espiritual, eclesiástica na sua vida. Mas a graça de Deus, ela nos ensina, por uma fé dom, a fé em Cristo, a fé na graça de Deus, que tudo isso nos já foi dado, ortogado por Deus, e que eu e você não precisamos de homens para sermos bem-sucedidos, para sermos abençoados. Não precisamos, porque Deus, Ele já nos concedeu todas essas bênçãos em nossas vidas. Todas. A fé salvadora torna o cristão mais forte, capacitado
a suportar as adversidades, as aflições, as tribulações da vida. É a fé dom, a qual você e eu vivemos. E não somos os que vamos retroceder. Vamos permanecer firmes. Ainda que as tribulações, as aflições da vida se levante contra o nosso homem físico, o nosso homem interior vai se renovando dia após dia pelo evangelho da graça de Deus. Aleluia! Essa é a fé que nós temos e ninguém tira. Aleluia, glória a Deus. Se você em graça, meu irmão, não viver uma fé só de evidência e de lógica, mas a fé é dom, tendo a certeza da sua vitória e também tenha certeza de dias melhores para a sua vida. Então não viva somente a fé de lógica e de evidências, porque essa já te pertence. Já está em você. Viva a fé, dom. E você terá certeza de vitória cada dia de sua vida. Então essa foi a mensagem de hoje para o seu espírito. Não é para a sua carne, alô. É para o seu espírito. A palavra de Deus não alimenta a sua carne. O que alimenta a sua carne é o café que já está ali sendo preparado. Os irmãos já estão de olho. Todos estão de olho no café. Amém? Todos. Tem uns tímidos, né? Tem uns tímidos. Olha, vê assim, poxa, está tão bonitinho, apetitoso. Mas eu não vou não. Porque são tímidos. Às vezes tem vergonha, né? Mas tem uns aqui que parecem um leão selvagem. O urso cinza da África, quando acaba, meu irmão. Aí você pergunta, é mesmo, Giovanni, é assim? É, meu irmão, é. Venha para cá para você ver se é mentira minha. Venha. Eu não tenho endereço aqui não, mas vou pedir o nosso irmão Elcio para quando eu for pregar deixar o endereço aqui, para eu dar a você. E você vai acontecer, vai ficar lá da porta só observando. Os irmãos ficam tudo doidinho. Suco de maracujá, suco de goiaba, o café com leite do nosso irmão Vidal, que é uma delícia. Venha provar. Aleluia. Você que mora aqui perto, né? Eu estou sem endereço aqui. Venha provar dessas maravilhas em que eu e os irmãos aqui provamos. Então, meu irmão, viva a sua fé natural, por meio de evidências e de lógica, viva. Mas viva mais a sua fé dom. Coloque em prática, doe-se para Deus. Viva a sua fé dom, viva a sua fé em Deus. Viva a sua fé no Evangelho da graça de Deus. Tá bom? Tchau, um abraço, graça e paz, ou graça eterna, ou a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.